Afinal, o que leva as pessoas, de um modo geral, a querer espreitar a vida das figuras públicas? Pena de não terem uma vida aparentemente glamourosa, inveja ou simples curiosidade? Para responder a esta e outras questões, tenho hoje aqui no Germano Campos Entrevista da RDP Internacional a minha colega jornalista e amiga Luísa Jeremias, autora de Planeta Cor-de-Rosa, Confissões de uma diretora de revistas da Sociedade. Muito bem-vinda, Luísa. Obrigada. Muito se culpa a chamada imprensa cor-de-rosa por erros, exageros ou omissões relativamente às figuras públicas. É mesmo assim ou não? Não me parece. Mas é óbvio que eu ia dizer que não me parecia, não? O que eu acho é que há muito mal entendidos e cada vez há mais relativamente ao que diz a imprensa e àquilo que é a realidade. Bom, é comum ouvir-se aquela frase que é eles dizem aquilo que querem. Bom, não é bem dizer aquilo que querem. Normalmente, atualmente as coisas mudaram muito desde que apareceram as redes sociais e as redes sociais acabaram por se tornar aquele papel que era dos assessores, aquele papel que todas as celebridades, figuras públicas tinham, não é? Passou a ser feito pelos próprios, através dos seus próprios meios, ou seja, a divulgarem a notícia que queriam. Ou seja, quando eles vão, por exemplo, passear para a Tailândia ou para o Brasil, eles tiram as suas próprias selfies e fotografias, expõem-nas no Instagram e as revistas aproveitam. E as revistas aproveitam e viagem dos veiculam, no famosos. fundo, as fotografias que eles colocam. Deixou de ser necessário convencer alguém a ir para um sítio qualquer, numa viagem, para ter fotografias em férias. Porque atualmente toda a gente põe fotografias em férias, Ou seja, biquíni, em fato de banho, dentro de água, fora d'água, no que se quiser. É muito mais barato. Para nós é muito mais barato. E então para a publicidade, para não ter que se aborrecer a procurar patrocinadores De uma agência de viagens. Ora bem, mais barato ainda se tornou. E não sei, acho que para os próprios também se tornou muito mais fácil porque no fundo eles veiculam as fotografias que realmente lhes apetece, não é? Isto não é uma tendência portuguesa, isto é uma tendência mundial. E eles dizem só realmente aquilo que querem, ou seja, é marcada uma entrevista, falam sobre a sua vida privada, mas depois parece que não gostam muito de se ver retratados. Há um pau de dois bicos. É, porque voltamos à questão das redes sociais e nós estamos a centrar muito na atualidade, mas é na atualidade que nós vivemos, não é? Repara numa coisa, se tu pões um post numa rede social, no Instagram, no que for, a dar conta de um romance que tens, de uma cena mais íntima, de uma ida a um restaurante... Mesmo que seja por uma indireta. Mesmo que seja, estás-te a expor. Agora, normalmente, aquilo que se diz muitas vezes é que não se gosta da forma como depois essa mesma informação foi veiculada. É tirada fora do contexto, muitas vezes é o que é dito. Mas será que é? Então, essa é a grande questão. Então, o que é que passam a ser exatamente os jornais, as revistas, os sites? Passam a ser o quê? Meios de comunicação, divulgadores apenas da informação que interessa, ou continuam a ter a sua função, que é ir um bocadinho mais além, perceber o que é que está por trás daquilo, perceber se aquilo é mesmo real, atenção, porque nós vivemos num mundo também em que é muito fácil veicular fake news através de redes sociais. E vocês devem ter rasteiras todos os dias, se calhar. Sim, mas isso sempre tivemos, não é? Ou seja, Dá-me um exemplo de alguma coisa que o teu faro jornalístico desconfiou que não era bem aquilo, não era bem a verdade. Olha, não te sei, assim de repente não me lembro de nada, mas é fácil pensarmos que se quisermos dizer que temos um namorado qualquer que não é namorado, basta colocar uma fotografia com essa pessoa e esconder a que realmente é. Já pensaste? Porque depois vem desmentido. Não, porque dá jeito, se calhar, mostrar aquilo e não mostrar outra coisa qualquer. Quantas vezes é que... já tivemos tanta história desse tipo de coisas, de figuras públicas, sei lá, na praia com um amigo qualquer que não tinha nada a ver com nada e que... É dado como namorado ou como namorada. Exatamente. E que no fundo não é. Ou seja, aí está a nossa função, que é desconstruir a história. Porque senão viramos o quê? Agências de comunicação. Desconstruir a história e saber exatamente de quem é que estão a falar e de quem estão a falar. Exatamente. Não cometer erros, como é lógico. Já aconteceu também essas rasteiras? Eu acho que já aconteceu tudo. Ou seja, nos últimos 15 anos aconteceu tudo. Aconteceram todo tipo de rasteiras, de ofertas, de dizer vocês não querem contar a história assim assado. Sabes que eu digo, uma das coisas que eu digo aí no livro é quando uma história nos cai do céu, e essa história pode nos cair do céu das mais variadas formas,
Nós temos estado aqui a falar das redes sociais, que atualmente é aquela que está visível, mas numa redação, uma história pode cair através de um telefonema, de um e-mail, de uma mensagem, do amigo presencialmente, do diz que diz, do amigo que conhece. Mas aí vocês amigo, cruzam a informação. Pronto, aí é que está. E aquilo que eu também digo no livro é, isso começa logo no princípio, para deixar as coisas no fundo claras, 90% das coisas que chegam não são verdade. E a primeira coisa que nós temos que perguntar é, isto serve quem? Que é uma máxima para todo o tipo de jornalismo, para política, para desporto, para tudo. Quando uma coisa nos cai do céu, ela tem que ser útil a alguém e normalmente prejudicar outro. O presidente Marcelo, na altura, quando era comentador e jornalista, fez algumas tropelias, digamos assim, em termos políticos, de que ele é hábil fazedor de coisas, não é? Portanto, ele é um bom exemplo disso. É verdade aquela máxima que quanto pior, melhor? Para ser sincera, é. A verdade é que é. E isso é visível. Quanto pior, melhor nas coisas mais diversas. Quanto pior, melhor. Quanto mais trágica é a história, quanto mais dramática, melhor. Mas isso, mais uma vez, aplica-se a tudo. Também ao social. Porque se for num crime, numa área policial, por exemplo, noutro género de jornalismo, mas que as revistas... Quanto mais complicado o crime, melhor, não é? Claro, mais voyeur se torna. Mas as revistas sociais passaram a incluir as suas páginas de criminologia, também, não é? Também. Porque é televisão. Porque, no fundo, sobretudo as revistas de televisão, já pensaste? Eu dirijo a TV Guia. Tu conheces também bem esse universo televisivo. A TV Mais e a TV 7 Dias, por exemplo. Exatamente. A TV 7 Dias eu também dirijo e também eu conheço muito bem. Por dentro. Exatamente. E a verdade é que eu lembro perfeitamente, nessa fase, eu costumava dizer, tudo é televisão. Tudo é televisão. E tudo aquilo que aparece na televisão, tudo aquilo que aparece na televisão é passível de aparecer numa revista de televisão. Portanto, é claro que crime, casos policiais... Sobretudo desenvolver etc., figuras públicas. Evidentemente. Mas não só. Há assuntos... O assunto médio não envolvia nenhuma figura pública. E, no entanto, fez muitas capas de revista de sociedade. Mas também é um caso excepcional. Estamos a falar de casos excepcionais. Não estamos a falar do crime da esquina, não é? Num sítio qualquer perdido num vilarejo. Isso aí não faz muito sentido. Isso aí temos que fazer as diferenças. E como é que vocês descobrem as histórias mais ou menos escondidas que as figuras públicas querem preservar? No terreno. É a única forma. Mas podem aí dar o corpo ao manifesto e depois arcar com as consequências, até físicas. Mas isso, qualquer tipo... Voltamos à mesma questão. Aplica-se ao jornalismo de sociedade, que é como quem diz, ao jornalismo de people, de televisão, destas áreas todas que mexem no cor-de-rosa, como se costuma dizer, exatamente os mesmos critérios que se aplica ao jornalismo desportivo, ao jornalismo político, ao jornalismo de crime. E eu estou a fazer esta distinção, no fundo, para as pessoas perceberem. A forma de investigar qualquer assunto, seja ele uma morte, uma traição, um desvio de dinheiro, uma grande aldrabada num clube de futebol, o que for, não é? É sempre o mesmo. É ir para o terreno, contatar fontes, perceber, desconstruir, investigar. É sempre igual. E é a única forma de o fazer. De outra forma, não há como provar as coisas e não há como chegar... Mas quando as pessoas pedem para não se dar o passo através daquele traço vermelho do limite da intimidade, vocês tentam passar isso ou preservam mesmo e cumprem o que vos é pedido? Há limites que não se podem passar, porque isso não é bom para ninguém, é evidente, não é? Não é bom para nem sequer quem lê ou quem segue num site gosta de ver isso, porque sente... Sabes que isto tem muito a ver com bom senso, tudo isto. Há aquele limite, há o lado voyeur das coisas, e os lados voyeurs são mais ou menos explorados consoante as publicações, não é? Mas um lado voyeur, não há quem não goste de saber os pormenores sórdidos, entre aspas, de qualquer caso. Então os participantes nos reality shows, desde o Big Brother, todos têm altos problemas psicológicos, económicos e criminais.
Não há um que se safe. Sabes uma coisa? Aconteceu uma coisa muito curiosa. Sabes que as próprias... isto não foram só os famosos que se adaptaram às... Não, os anónimos também. Os anónimos também se adaptaram. E a própria forma como as televisões, as produtoras... eu vou contar aqui uma coisa... Vendem os produtos também. Vou contar aqui uma coisa que se calhar... que nunca falei sobre isto, mas que se calhar faz algum sentido. Sabes que quando antigamente, tu para saberes alguma coisa sobre reality shows, antigamente, quando eu digo antigamente, estamos a falar, sei lá, há uma dezena de anos, por aí. Até o ano 2000, 2001, quando sim. começou o Big Brother. Nós, para sabermos alguma coisa, tínhamos mesmo que andar ali atrás das famílias, atrás deles, atrás dos amigos, atrás de toda a gente, falarmos com os que iam saindo, etc., para perceber exatamente no que é que estávamos a mexer. Depois começou a haver uma série de outros programas chamados talent shows, não é? Que, não é bem talent show, porque o talent show, por exemplo, tens o Portugal Got Talent, tens o The Voice, tens o X Factor. Isso são programas de talentos. Os outros... Mas espera, que é exatamente desses que eu vou falar. É desses programas de talentos. Porque os programas de talentos têm produtoras. E as produtoras perceberam, a partir de determinada altura, que para aparecer nas revistas, pensaram elas, pelo menos, e para os seus concorrentes serem conhecidos, tinham que dar ali um cheirinho de qualquer coisa que fosse apetecível. Então, de repente, os jornalistas com quem eu trabalhava muitas vezes chegavam ao pé de mim e diziam assim: sabes que temos um concorrente espetacular do programa tal, que o avô morreu de um ataque cardíaco ou não sei o quê, o primo está preso. Mas era verdade. Era tudo verdade. E a grande pergunta é, como é que eles sabiam isso? Porque tinha sido a própria... Isto, atenção, eles ainda não tinham feito nada. Isto era, toma lá esta história. Caía-lhes no prato da sopa, não é? Caía-lhes no prato da sopa e diziam, aconteceu isto tudo, isto é uma vida dramática que ele tem. Vê lá se isto nos interessa. Eu olhava para aquilo e dizia assim, mas nós não queremos só vidas dramáticas, valha-me Deus, então isto não é um programa de Cor-de-rosa. Ou seja, aqui pode chegar a haver aqui uma grande confusão sobre este mundo todo, inclusivamente dos seus próprios intervenientes, que não são só os jornalistas, mas é o outro lado da história, que são os bastidores de quem faz. Bom, mas tem que haver famosos, tem que haver uma grande conivência entre todos. É claro. E essa forma como... Tem que haver uma conivência, mas também tem que haver um distanciamento, atenção. Justamente. Luísa, eu ia perguntar, a história da amizade, o ser amigo de, isso facilita ou é mais complicado depois publicar uma notícia mais desagradável sobre quem nós conhecemos tão bem? Eu acho que é mais complicado, e quem disser o contrário está a mentir, porque é claro que é mais complicado, e por isso é que não é fácil neste meio ter amigos que também sejam figuras públicas ou figuras muito conhecidas. Mas por outro lado, eles têm que confiar em vocês. Quando vos dão uma entrevista e abrem o coração, eles têm que saber... Mas aí chama-se respeito. Sim. Respeito, e confiança mútua. Claro, porque há coisas que obviamente... É o nosso percurso que mostra isso, não é? Uma entrevista, é claro que há assuntos que... Tu estás-me a dar uma entrevista, vamos supor, e tu chegas a um assunto que eu acho que é de grande interesse público para quem está a ouvir, porque querem saber quem é o Germano e porque é que aquilo aconteceu, e tu dizes, Luísa, mas eu não me sinto nada à vontade para falar sobre isso. E eu tenho que ter o bom senso de dizer, ok, então vamos falar, estamos a falar de uma entrevista, atenção, vamos falar até aqui, mas a partir daqui, então, isto tu já não te sentes à vontade, não queres mesmo falar, não quero. É claro que eu tenho que fazer as perguntas, mas eu também tenho que ter bom senso para perceber qual é a linha. Porque a linha nem sempre é... Mas, por outro lado, tens de pensar nos teus leitores. Claro, mas há coisas que são necessárias. Invioláveis. E há outras que são foro meramente privado e que para o leitor saber aquilo ou não saber é basicamente a mesma coisa, mas para o próprio é um grande problema. E o que é que faz? A linha é muito complicada. É muito ténue. E nós podemos estar aqui o dia todo a falar sobre ela e a tentar explicá-la, mas só num momento é que nós sabemos até onde e tem que decidir efetivamente claro, em cima da hora. E Luísa, o que é que faz de alguém um membro do Jet Set? É a conta bancária, é o escândalo ou é o número de vezes que aparece na televisão? Do Jet Set, eu diria que é o status. Ou seja, é quando se atinge um determinado E o que é isso do status?
Há várias categorias, no fundo, não é? Agora vamos entrar na parte das categorias. Há vários níveis. Há vários níveis. Aquilo que nós normalmente conhecemos e que aparece nas revistas são celebridades. Ou seja, são figuras mais ou menos famosas. Pois, resta saber que é tal história da pescadinha de rabo na boca. Eles são celebridades porque... Porque, por várias razões. Podem ter uma carreira, podem ter podem ter uma grande escandaleira na vida deles, podem ter um casamento, serem namorados de... pode haver várias razões. Trocar várias vezes namorados também muitas vezes faz deles celebridades. Aparecer nas redes sociais despido, atualmente também faz... Aliás, temos o maior exemplo, nem sequer vamos dar exemplos portugueses, vamos dar um internacional. A Kim Kardashian, o que é a imprensa americana, séria, vamos dizer séria, que é mais pessoas dizem, isso é coisas de revistas cor-de-rosa. Não, a Time qualificou a Kim Kardashian já há vários anos como uma das celebridades mais influentes do mundo. Porquê? O que é que ela fazia na vida? Pois, nada. Ela estava numa categoria que se chamava exatamente Celebrity. Isso é uma coisa impressionante. Isto existe nos Estados Unidos. Eles fazem o quê? Nada. São celebridades, porque aparecem. Tem dinheiro. Na época ela fez o primeiro... Tem dinheiro para fazer nada. Tem dinheiro para fazer nada e, sobretudo, souberam-se promover para ganhar mais dinheiro para continuar a não fazer nada. Ou seja, sim, há aqueles programas dos reality shows em volta daquela família. Claro, e de outras. Claro. Outras. Sim, os Osborne foram os primeiros. O Mark Wahlberg também faz essa perninha. Cá tentou-se fazer através da Casa do Toy e não sei o quê. Mas é uma coisa à portuguesa. É. Se fizéssemos os Aveiro era capaz de funcionar. Mas o clã. Isso aí era capaz de funcionar. Estou a brincar, obviamente, mas que é uma família cheia de histórias, portanto, e de personagens. E muito mal contadas. Algumas, sim. A TV Guia já entrevistou alguma vez o Ronaldo? Olha, não te sei responder. Se entrevistou foi há muitos anos. Entrevista propriamente dita, agora histórias sobre o Ronaldo é todas as semanas, como é óbvio, até porque ele é uma personagem que ele próprio conta as suas histórias que vão muito além do futebol. Nas suas redes sociais, ele usa-as muito bem. Contou os filhos, contou naturalmente. A história toda, enfim. Mas conta aquilo que se quer que se saiba, como é evidente. A história dos bebés, por exemplo, e das barrigas de aluguer ainda está por contar, nunca foi contada por ele. Dos gêmeos, não é? Sim, dos gêmeos e do primeiro. Para saber quem é a verdadeira mãe? Ou, enfim, mas sim, que não existe uma verdadeira mãe. E a forma como ele está a ser educado também levanta assim alguma estranheza, no mínimo. Não é? É verdade ou não que há pessoas que vocês querem entrevistar e que pedem dinheiro para falar? Sim, há. Nós nunca pagamos nenhuma entrevista. Mas sim, claro que há. E então há coisas extraordinárias. Mas são os falidos? Não. Normalmente sabes quem são. São os tipos que saem são as pessoas que saem dos reality shows. Ou então alguém. Ou então aqueles que entram nos reality shows. Sim, ou antes de entrar normalmente não, mas quando saem pedem coisas extraordinárias, não só dinheiro para falar, como mordomias? Já me pediram uma mobília de quarto, coisas assim espantosas, ao que eu expliquei que não éramos propriamente uma loja de decoração. Mas não tem um bocadinho noção do ridículo? Não, eu acho que é aquela coisa, são os grandes mal-entendidos, não é? Uma pessoa entra num programa, acha que o programa lhe vai dar tudo. Passado um tempo descobre que o programa não lhe vai dar nada, vai lhe dar meia dúzia de tostões, presenças em discotecas. Claro, e não se sabe se é ao fim de uma semana, se é ao fim de 3 meses. Provavelmente até pode ser ao fim de 3 dias, neste momento. Geralmente é a primeira expulsão, não é? Tá. E portanto a coisa. Depois veio os mal-entendidos, que eu achava que, ou sempre ouvi dizer que vocês pagavam, ou esse tipo de coisas. E as coisas não são propriamente assim. O que pedem muito, e o que também está contado aí no livro, são as histórias das plásticas, das cirurgias plásticas. Isso continua a existir, sim, e isso é muito curioso. Porque há aqueles acordos não são bem acordos, como é que eu lhes posso chamar? São contactos que nós quase que intermediamos, vamos pôr assim as coisas, com um cirurgião, com não sei quem, para fulana quer pôr maminhas, por exemplo. Ou quer pôr cabelo, um senhor qualquer quer pôr cabelo. E pergunto, vocês não conhecem ninguém, não sei o quê, porque eu gostava, até podia, não me importava.
Normalmente o que as clínicas desse género fazem é Nós, dizer... nós acedemos desde que... Não, diz uma coisa, mas ele não pode mostrar a operação. As próprias clínicas já nos perguntaram a nós se vocês querem mostrar a operação. Quer dizer, ver uma operação não é propriamente uma coisa bonita, não é? Embora O resultado ainda é... O resultado, sim. Às vezes, não é? Depende. Mas, quando corre bem. Quando corre bem. Mas ver uma operação, embora já haja programas sobre isso, sobretudo no estrangeiro, mas, enfim, mas é muito curioso. As coisas que se pedem são coisas muito curiosas. E aquela história das presenças, falaste aí nas presenças, eu lembro-me que no Big Brother, por exemplo, há 18 anos, eles ganhavam balúrdios, só por estar 2 horas a beber um copo e a deixar-se fotografar numa discoteca. Hoje já não é bem assim, até porque o impacto e a novidade desapareceram. Concordas um bocado com esse tipo de vida, essa forma de ganhar dinheiro? Olha, eu não tenho que concordar nem discordar, porque isso cada um faz o que quer, e acho que o que eu acho é que os tempos mudaram muito, realmente. No outro dia eu estava a ver uma história de um casal que saiu agora, um casal gay que saiu agora de um reality show. Da Casa dos Segredos. Da Casa dos Segredos, e eles queixavam-se que estavam a ganhar muito pouco em presenças em discotecas. Uma presença, para as pessoas perceberem, é ir a uma discoteca qualquer, que normalmente acontece pelo país fora, não é? Chama como atração uma figura que aparece na televisão. Até parece que nos anúncios. Da própria, imagina, a festa não sei quantas na sexta-feira. A festa da espuma, por exemplo. A festa da espuma sexta-feira, com fulano tal. Pronto. E esse fulano tal só vai lá para aparecer, para estar ali, para as pessoas o verem. É casting, no fundo, não é? Da própria discoteca. A grande verdade é que provavelmente esses 2 miúdos que saíram agora deviam achar que por terem tido muito sucesso, por serem um bocado fora da caixa, que era, serem por homossexuais, serem um casal gay, por assumirem que eram gays, por terem estado juntos dentro do próprio programa, enfim, havia ali uma série de fatores que poderiam levar... O mundo estaria a seus pés. Exatamente, que eles seriam uma grande atração neste grande circo. E a verdade é que, pelos vistos e pelo que os próprios contam, a coisa não está a render em termos monetários aquilo que era suposto. Eles provavelmente disseram isso para aí 3 ou 4 dias depois de terem saído. Exatamente. Ou seja, nem esperaram que algo se consolidasse nesse sentido. Sim. O que é estranho, não é? Mas ao mesmo tempo, se nós Isto pensarmos... não ter noção de nada. Eu acho que é viver num mundo, aí sim, cor-de-rosa. Sim. Que é acreditar que existe o Pai Natal e que nos vai dar muitas prendas. Quer dizer, o mundo mudou. As pessoas deixaram de ter interesse numa série de coisas. As coisas banalizaram-se. Portanto, até esse próprio mercado, porque isto é um mercado das presenças em discotecas, de ir aqui, de ir ali, de aparecer, de ir a festas, etc. Aliás, os lançamentos muitas vezes de um determinado produto, a imprensa só lá vai depois de confirmados uma série de nomes. Presenças confirmadas, depois tens os modelos, tens as atrizes, tens os atletas. Se eles não estiverem, a imprensa também não vai. Mas repara numa coisa, isso pode chegar a ser, isso por um lado pode ter um lado muito bom, mas para a própria marca, porque vai-se falar com o ator X ou a figura e não se fala sobre o relógio. E não se fala sobre o produto. Então, eu acho que as próprias marcas, elas próprias já começaram a rever essa situação. Está tudo a mudar muito rápido. As redes sociais são o melhor exemplo disso, para nós percebermos tendências. E tu em 15 anos já podes fazer um balanço nesse sentido, nessas mudanças? Do que mudou, sim, absolutamente. Nota-se... As regras do jogo mudaram? Todas. Quase todas. Quer dizer, as do bom senso continuam, prevalecem basicamente as mesmas. A ética? E o bom senso, o próprio bom senso, ou seja, até onde é que se pode ir, onde é que calma, quando é que se entra numa coisa de interesse público, a história à qual não se pode fugir tem mesmo que ser contada, porque se não for contada assim será contada de forma errada, e aí entra o nosso papel de jornalistas, não é? E isso aplica-se evidentemente a todas as áreas. E se tu me perguntares, porque isto é daquelas perguntas que inevitavelmente vai na... Desculpa lá estar a dizer isto, mas é inevitável que isto vai na cabeça das pessoas, que é, mas podemos estar a prejudicar alguém quando se está a contar uma história assim assado. Está bem? E a minha pergunta é, quando há um desvio de dinheiro, não se está a prejudicar ninguém quando se está a contar essa história?
e não tem que ser contada. E sobretudo quando há perdões fiscais a seguir. Sim, e quando há um dirigente qualquer de um clube de futebol que lhe dá uma louca e começa a dizer aquilo que lhe apetece. Não sei de quem é que estás a falar, sinceramente. Podia ser de vários. E de repente não se diz nada, ou conta-se a história mediante. Há que fazer a distinção entre também o que é o jornalismo e o que é ser uma agência de comunicação, que é aquilo que nós não somos. Portanto, obviamente tem que se continuar a ser jornalista sempre. A única coisa que tem que se ter é bom senso. Olha, o resto tudo tem que ser perguntado. E em relação às fotografias? Dizem que as fotografias, obviamente, e eu concordo absolutamente com isso, vale mais que 1000 palavras, ou 1002 palavras. Alguma vez te passou uma fotografia pelas mãos e as fotografias publicadas têm que passar naturalmente pelo teu acordo e pelo editor de fotografia, presumo que seja assim. Ou por um editor de texto, sim. Alguma vez olhaste para aquilo e disseste, não, esta não? Sim, muitas vezes. Em que situações? Chocantes. Mesmo que envolvendo figuras públicas? Sim, há fotografias que são impublicáveis. Impublicáveis. E aí sim o bom senso tem estamos que entrar Estamos a acima falar de tudo. em quê? Pessoas que desaparecem despidas ou ser a agredirem umas, agredirem situações- outras, por pode exemplo? ser em situações demasiado degradantes. Sim. Aconteceu. Quando há violência doméstica envolvida e há crianças também? Também. Eu estou-me a lembrar de umas que não vou revelar quem é, mas é uma pessoa que esteve envolvida anos e ainda está Não ativo? num processo complicado e que houve fotografias que eu pura e simplesmente não publiquei. Não publiquei. E ela nem sequer sabe que eu as tenho, mas isso também é o meu papel, não é dizer, olha, que eu tenho estas fotografias, mas não vou publicar. Não, o meu papel é sempre publico ou não publico. Não publico porque é demasiado mau. E expõe demasiado... Um lado E agora, que já está tão exposto. E agora que aquilo já é... E uma fotografia que tu tens aparece em alguma outra revista? Não. Aparece como? Não, é publicado. Assim é publicada. Ou seja, eu digo, eu não publico, mas toma lá para outro. Sim. Mas sendo eu a passar... Sim, não. Eu ter dito, não quero esta fotografia. Sim. Por exemplo, a caso de paparazzi. Pois. Sim, claro. Eu dizer, não estou interessada, não quero, não me interessa para nada. E depois ver noutros sítios, sim, claro. E como é que tu te sentes nessa altura? Quer lá saber, eu não quis. Não quis, a decisão está tomada. Se não quis foi por alguma razão, não é? Não me interessou, o preço era muito alto, assim, porque já houve uma fase em que isso acontecia, os preços eram altíssimos. Estamos a falar de fotografias de paparazzis, não é? De paparazzis. O paparazzi pode ser um fotógrafo profissional, pode ser um comum dos mortais. Sim. Alguém que está na praia com outro e que discreta ou indiscretamente vai tirando fotografias. Sim. Eu não estou a falar das selfies do professor Marcelo, porque essas são públicas. São públicas. Houve uma época em que era muito comum... há aqui dois géneros, não é? Há uma coisa que as pessoas sabem de certeza, porque já viram imagens disto, até nos filmes, que são aquelas pools de fotógrafos, aqueles grupos de fotógrafos que alugavam grandes iates no Mediterrâneo, nesta altura do ano. Na ilha de Santorini, por exemplo. Exatamente, ou em Maiorca, ou ao Largo de Capri, uma coisa qualquer desse género, e em que apanhavam, sei lá, as grandes estrelas internacionais, atualmente os jogadores de futebol, toda a gente que vai para esses sítios, e neste momento, como sabe, continua a ser muito moda, não é? Continua a ser muito tendência e sinónimo de status, que era aquilo que estávamos a falar há bocado. O que é ter status? Ter status também é poder e ter dinheiro para alugar um barco no Mediterrâneo ou num sítio qualquer. Mas Luísa, basta ver a diferença que há, por exemplo, nas matérias e nas personagens que aparecem em revistas espanholas, para ir só aqui ao lado, do que as nossas próprias fotografias. São completamente diferentes, sim. Eles têm quê? Eles têm pessoas da realeza, têm os condes e as condensas. Eles têm jet set. Há bocado perguntavas-me o que era jet set. Então, vamos abrir uma ola, por exemplo, dando nomes às coisas. Sim. E não iola, como algumas dizem. Vamos abrir uma ola e vamos olhar para aquelas casas que se abrem, para uma Isabel Presley, para... Assim, há anos que aquela senhora apareça. Não, e está sempre igual, já reparaste? Ela deve ter ali um químico qualquer que faz com que ela não envelheça. Ela é filipina, não é? É fantástico. E sempre muito bem resolvida, quer dizer,
desde o Raul Iglesias até agora, ao Mário Vargas Llosa, enfim, eu tiro-lhe o chapéu, porque continua a apostar, muito bem apostado nos cavalos certos, salvo seja. Mas enfim, mas dito isto, assim, de uma forma mais ligeira, podemos dizer que sim, que as Os figuras Martínez são Bordiú, que era radical. da família do Francisco Franco, Exato. sempre estiveram na moda de cima. Sim, e até alguns, se olharmos até para aquelas famílias de ganadeiros e há toda uma lógica em Espanha de famílias nobres ou com algumas posses que são o verdadeiro jet set espanhol. Aqui aí alguns ainda se mostram, não é? E alguns ainda vi aquele exemplo típico, clássico, que já não está entre nós, que era a Duquesa de Alba, não é? Que era o símbolo máximo dessa... Só a figura dela Era extraordinária. extraordinária. Era extraordinária. Os seus caracóizinhos Exatamente, brancos. os seus olhos, as suas 500 operações plásticas, esticadíssima. E estás a ser generosa, com certeza. Exato, mas pronto, agora não interessa nada. Não vamos dizer que a senhora pareceu a Shrek. Mas, mas enfim, isto para dizer que aí sim há um tipo de pessoas que se mostra. Onde essas pessoas não existem em Portugal, existem. Só que Existiram. não se mostram. Mas agora é assim, até o escândalo do BES Vai estragar e isto tudo, entre aspas. e o desmembramento do grupo, havia de facto essas pessoas, essa família, essa meia dúzia de pessoas que gravitavam à volta da família Espírito Santo. A família Espírito Santo passou a ser tóxica. Olha, eu acho que em termos de visibilidade pública, sim. É que nunca mais apareceram. Não, mas também apareceu um pouco. Não apareciam tão pouco. Mas A Kiki, a famosa Kiki Espírito Santo. não aparece há muitos anos. Sim, mas era semanal a presença dela nas revistas. Mas isso há 15 anos, talvez. 10, 15 anos. 15 anos mais. Depois a coisa começou a diminuir. Ela começou a ficar mais... a ter o seu próprio mundo. Eu estou a falar nela como podia falar noutra qualquer. Bem como grande parte. Sabes o que eu acho? Se tu pensares nos anos 70, e se tu olhares para o que era a imprensa nessa época, antes do 25 de Abril, antes do 25 de Abril, a gente que depois passou a ser Nova Gente, exato. daí o nome Nova Gente depois do 25 de Abril, porque antes chamava Gente, era obviamente pessoas ligadas à televisão, algumas ligadas à rádio, cinema, atores, cantores, mas gravitavam um bocadinho por aí sempre. Sim, porque tu repara, tu tiveste 2, 3 grandes festas em Portugal, onde tiveste realmente jet set internacional. O Patino? A famosa festa da Quinta Patino foi a mais famosa delas. Mas Portugal tinha ali um nicho naquela zona do Estoril em que havia de facto glamour, em que havia jet set e em que havia dinheiro. Basicamente. Uma coisa puxa a outra, não é? Exatamente. Agora, depois da Revolução, muitas dessas famílias saíram. Da mesma forma como vieram para Portugal para sair de outros sítios. Algumas delas, não é? Sobretudo as casas reais, andando um bocadinho mais para trás em termos de décadas. Quando foi 25 de Abril, muitas saíram. Começaste a rever algumas dessas figuras quando apareceu uma revista Olá, que era uma revista do jornal semanário, em que elas começaram a voltar, ou porque iam a uma festa, ou porque eram fotografadas aqui e ali. Estamos a falar da época em que havia uma discoteca que era o Bananas. Depois começaram a aparecer no T, tanto no T-Club, tanto em Lisboa como depois no Algarve. Tu dizes assim, então e hoje? Desapareceu tudo? Vão a coisas privadas? Voltaram a desaparecer. Voltaram a desaparecer, como é que é? Não, desapareceram da vida pública. Porém, se tu fores a alguns sítios deste país, tanto de dia como se tu fores almoçar ao GG, vês lá muitos, durante o verão. Ou a Comporta, se calhar é menos. Na Comporta também vês. Na Comporta também vês. Não na Comporta propriamente, mas no Pego. Encontras muitos deles. Agora, se tu me disseres, mas eles fazem grandes festões na praia, nas casas deles, não sei o quê. Fazem privadas. Sobretudo. Dificilmente tu verás estas figuras em locais públicos. Dificilmente
até podem estar num hotel, numa coisa qualquer, mas em festas fechadas. Ou seja, fechadas aos olhares indiscretos, fechadas à comunicação social, fechadas a tudo. A única coisa que tu achas público neste momento, e isso também é uma novidade, é que alguns já divulgam algumas coisas nas redes sociais. E então aí tu começas, se calhar, a encontrar outra vez o Jet Set nas suas próprias redes sociais em circuito fechado. Mas a evolução do Jet Set, do chamado Jet Set português, poderá ser diferente daqui para a frente? Ou vai-se manter neste low profile? Olha, aí eu estou contigo na questão do Escândalo BES. Enquanto houver memória e o Escândalo BES estiver vivo, com todas as pessoas à volta que entraram neste turbilhão, neste vendaval, nesta tempestade, não vejo grande hipótese de haver muita... Enfim, de haver visibilidade de um determinado tipo de figuras. Talvez, vamos ver como é que as coisas evoluem. Isto às vezes evolui tudo tão depressa, muito mais depressa do que nós julgamos. A vida hoje é muito rápida. E o que é que faz de uma revista, por exemplo, da TV Guia, ou da TV Mais, ou da TV 7 Dias, uma revista de sucesso? O que é que ela tem que oferecer aos leitores? Contar histórias. Ou seja, não se limitar a ser um reprodutor de coisas que já existem noutros lados. Porque é muito difícil, hoje em dia, por exemplo, ainda há bocadinho estávamos a discutir isto antes desta nossa agradável conversa, se há uma fotografia icónica que aparece na tarde de um dia, essa fotografia é espalhada milhões de vezes pelas redes sociais, em diversas plataformas. Se um jornal pegar nela para publicar, eu já nem digo na primeira página, nas páginas interiores, as pessoas olham, mas eu já vi isto ontem. É matar aquela imagem, por mais interessante que ela seja. Tu só podes publicar essa fotografia. Podes sim publicar, mas essa fotografia deixa de valer 10 e passa a valer 1, porque já toda a gente a viu. Agora, tu só podes publicar uma imagem dessas, dando o exemplo da imagem, se tu contares o que está por trás da imagem. Ou uma história... Mas às vezes não há tempo. Para um jornal já tem que haver, não é? Para um jornal diário já tem que haver. Já nem estou sequer a falar para uma revista ou para um semanário. Mas a rapidez do momento e do que é o online, e do que é a internet, do que é apanhar uma notícia, seja num site, seja numa rede social que remete para um site, alguma coisa deste género, é fundamental que haja tempo para um jornal ainda ir investigar alguma coisa para contar algo novo, porque tudo isto vive da novidade. Notícias velhas são não notícias, não é? Como diz o provérbio. E isto é real. E cada vez mais real e mais rápido se torna. E quais são os desafios de uma diretora de uma revista de sociedade e cor-de-rosa diariamente? Sim, diariamente, porque aquilo tem que ser feito todos os dias, embora só saia uma vez por semana. Mas quais são os principais desafios que tu enfrentas neste momento no teu lugar? Essa capacidade exatamente de não ser óbvio, de dar novo, de contar outros lados da história, de ir à procura de figuras novas, de não repetir cromos. Não há assim tantos. Nem o croquete. Sobretudo o croquete, não é? Que é muito mais enfadonho do que... As pessoas não sabem bem. Vamos lá classificar um bocadinho quando se fala da festa do croquete, estamos a falar exatamente de quê? Estamos a falar de uma festa que tem aquelas figuras que exatamente tu há bocado estavas a dizer. Então, mas ele faz o quê? Não faz nada. Então, o que é que faz? Aparece. Mas porquê? Ninguém sabe muito bem porquê. Começou a aparecer. Aliás, há muita gente que foi grande criador destas figuras. Né? O Abel Dias, por exemplo, criou inúmeras figuras destas. O Carlos Castro. O Carlos Castro criou imensas. Eles os dois eram de formas diferentes, mas eram famosos por isso. Mas há uma série de figuras que nunca ninguém percebeu muito bem o que é que faziam. Algumas até se percebia, e repara, algumas até têm profissões, sei lá, são empresários, mas são professores, são empresários, têm uma carreira própria. Mas nunca falaram dela. A única coisa, ou se falaram, foi de uma forma muito na espuma, não é? Então começaram as pessoas a identificá-las como, olha, este está sempre nas festas. Mas isso não é, este também aparece. Também foi esta. Mas isso não é o alpinista social.
pode não ser, pode ser simplesmente o tipo que gosta de aparecer, sabes? Ou seja, mas ele aparece porque é convidado. Ou não, sabes? Que Ele é penetra? Também há penetras, sim. Eu contei uma história, já não sei se é uma som ou Planeta Cor-de-Rosa. Planeta Cor-de-Rosa. Fixem este nome. Confissões de uma diretora de revistas da Sociedade. Já me aconteceu. E essa história está aí contada, acho eu. Não, tenho a certeza que está. Sei lá, de ter uma dessas figuras que, por alguma razão, a Flash, na época, organizava umas festas chamadas Mulher Mais Flash, que eram as mulheres que se distinguiam em determinadas áreas, negócios, artes, enfim, uma série de coisas. E por uma razão qualquer, nós achámos que havia uma série de figuras que tínhamos que ter lá, mas outras que não íamos ter porque não queríamos uma festa de croquete. Lá está. Ou seja, não queríamos os mesmos cromos que estavam associados, não sei o quê. E aconteceu-me chegar uma pessoa ao pé de mim e aparecer-me à porta. E eu estava na porta, olhei e digo assim, agora o que é que se faz? Das duas, uma. Isto é uma situação muito, muito complicada, porque é aquela situação em que uma pessoa diz, não vou fazer aqui uma fita, uma pacheirada e dizer, não entra não senhora, era o que mais faltava, onde é que está o seu convite? Quer dizer, isso é daquelas coisas que sim, atenção, isto pode ser feito. E isto é feito em todos os lugares do mundo. Agora, até que ponto é que para uma revista que tem um prémio deste, isto vale a pena estar a entrar numa situação... E é um prémio relevante, não é? É, uma situação constrangedora destas. Não vale a pena, não é? Então, a pessoa faz o seu melhor sorriso e diz assim, olá, está tudo bem, faça favor. Eu não estou a encontrar o seu nome na lista. Mas, pronto, deve ser um engano. Deve ter havido aqui um engano. E as meninas que estavam na porta abriram, obviamente, e entraram. Pois essa mesma pessoa, na mesma festa, fez uma coisa extraordinária, que foi chegar ao pé de mim e dizer-me, vocês não me têm convidado para nada. Incluindo aquela festa. E ao que eu digo assim, não, deve haver aí um engano qualquer. Tenho certeza. Temos que atualizar a nossa mailing list. Luísa, nós estamos, havia tanta coisa para a gente conversar e eu acho que isto os nossos ouvintes estão deliciados, seguramente a ouvir, porque estão a sentir visualmente aquilo que tu... Exatamente. Duas coisas muito rápidas. É verdade ou não que há muita gente, mulheres sobretudo, que alugam joias, sapatos e vestidos para irem às festas e muitas vezes não as devolvem? Há muitas mulheres que recebem roupa, joias menos, porque as joias é outro campeonato. Falsas. Sim, falsas tudo bem. As verdadeiras é outro campeonato, porque isso precisa de uma série de autorizações, etc. E de seguranças também. E de segurança. Para ir a um determinado evento. E sim, há algumas que não as devolvem. Mas isso não é só para ir a festas. Eu já tive produções de moda na Flash em que tive esse problema, em que desapareceu. Esqueciam-se. Desapareceu como? Não pode ter desaparecido. Não desapareceu. Daí o problema das joias. Ou seja, as pessoas têm que tirar as joias e não ou têm que devolver os vestidos à frente. Convém. Convém ser na altura. E as casas? Houve muitas casas que foram assaltadas depois de aparecerem nas revistas. Passaram assim casas diferentes onde elas dão as entrevistas? Não sei se isso é uma realidade ou se é um mito. Ou seja, se é um mito urbano daqueles que tantas vezes é repetido que se torna verdade. O que é verdade é que as pessoas deixaram de aparecer nas suas casas. De expor as suas casas. Pode haver várias razões para isto. A primeira chama-se impostos. E chama-se conta bancária e chama-se expor o próprio património. Ou seja, porque os senhores das finanças também são leitores. Os senhores das finanças são leitores e há um caso muito conhecido de um senhor que veio dizer que não pagava impostos, que declarava o rendimento mínimo e na semana seguinte tinha lá, obviamente, os fiscais das finanças para lhe pedirem todos e perguntarem porque é que ele morava no Restelo e não... Não era o antigo presidente do Benfica, não? Presidente não, por acaso não era, mas era uma pessoa ligada ao Benfica. E já vão duas. Pronto, e já vão duas. E não falamos mais de desporto hoje. Isto para dizer que não é fácil mostrar uma coisa com a qual se pode ter problemas a seguir, no caso dos impostos. Por outro lado, as casas também deixaram de, se calhar, de ser tão bonitas, deixou de haver tão bom gosto, ou deixou de haver uma série de coisas glamour e passaram a ser outras casas. Por outro lado, finalmente, houve uma maior abertura para, nessa procura do bonito, não é?
houve uma certa abertura por parte dos hotéis, de algumas casas particulares feitas por decoradores, etc., para Resorts, expor também etc. esse trabalho. E daí muitas fotografias serem feitas, sobretudo aquelas grandes produções que se vêem nas revistas, nesses locais e não nas próprias casas. Eu pessoalmente acho uma pena, porque acho muito mais ir ver as casas, até porque as casas normalmente têm uma marca do próprio, por muito trabalho de decorador que tenham em cima, mas têm uma marca própria e isso é interessante. Olha, e para terminar e fecharmos, penso com chave de ouro neste planeta cor-de-rosa, ainda vale a pena os 15 minutos de fama. Como diria o Andy Warhol, em que as pessoas fazem tudo por elas. Ou por eles, por estes 15 minutos. Eu não sei se sou a melhor pessoa para responder a isso, porque eu diria que depende, não é? Depende para que é que se vão usar esses 15 minutos de fama. Se os 15 minutos de fama levarem a que depois se abram novos horizontes, ou seja, que a vida progrida de outra forma e de uma forma... Mas há quem diga que as pessoas dão o dito e 5 tostões para aparecer, não é? Para aparecer, sim. Eu isso acho que cada vez mais. E não há um universo com mais brilho do que a televisão. E se nós pensarmos que há pessoas que não conseguem não sair do ar, não é? Porque precisam dessa luz. Como o acho que isso é oxigênio. óbvio. E depois há aqueles que estão agarrados a postos e que toda a gente pede para eles saírem e eles não saem. Também não estou a falar de ninguém especial, não é? Neste momento. Estamos a falar da generalidade. Estamos a falar da generalidade, mas é complicado. Ou seja, isso são os 15 minutos de fama mal utilizados. Planeta Cor-de-Rosa, confissões de uma diretora de revistas de sociedade, assina por baixo Luísa Jeremias, minha convidada hoje. Luísa, muito obrigado. Obrigada, e espero que haja mais histórias e mais planetas para descobrir em próximas publicações. Até à próxima. Muito obrigado. Obrigada, Germano.